Boa noite, pessoal. Como a gente tinha alinhado aqui, tá? A gente vai começar a fazer revisão de alguns conteúdos. Como eu coloquei no grupo lá, a gente vai começar lá no início, que a gente viu, tá? Que é eletricidade. Tá? Eu não vou falar aqui os princípios básicos da eletricidade, que eu acho que todo mundo já sabe. Esse intuito é apenas de revisão. Vocês já estão praticamente no final do curso, aí, praticamente formando. E o intuito é só relembrar alguns princípios que são extremamente importantes, que a gente vai ver isso hoje e sempre, tá? Em eletricidade, a gente viu muito para entender o módulo, como funciona a eletricidade, circuitos, né? Circuitos de diversas formas, tá? E para analisar esses circuitos, a gente precisa de algumas fórmulas, tá? Eu acho que todo mundo lembra de lei de Ohm, né? A gente tem a primeira e a segunda lei, tá? Que a gente tem baseado aqui, que é tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu acho que todo mundo lembra dela, né? E a potência, que é igual a tensão vezes a corrente. Então, com essas duas aqui, basicamente a gente consegue resolver todos os circuitos que a gente for analisar, tá? O intuito, cara, que eu acho bacana demais esse módulo, não é simplesmente você decorar uma fórmula ou aprender essa fórmula, tá? É você entender os princípios de funcionamento dos princípios de eletricidade, tá? Como que a tensão se comporta, como a corrente se comporta em cada tipo de circuito. Quando você entende o princípio de funcionamento, como elas se adequam uma à outra, tá? Eu acho que isso é o mais importante aqui, tá? Do que a gente entender como que faz a fórmula, qual que é o tipo de fórmula, até mesmo porque a fórmula você vai ter acesso sempre que você precisar, através de livros ou da internet mesmo, tá? O interessante é a gente entender como funciona, como que elas se comportam, tá? Dependendo do circuito que elas forem aplicadas, tá? É isso que é o bacana daqui. Quando a gente entende o princípio de funcionamento de cada uma, o resto fica simples, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com três tipos de circuitos, tá? São os circuitos sérios, série, paralelo, e a junção dos dois, que nada mais que é um misto, tá? E aí a gente vai do mais simples ao mais complexo que a gente pode fazer, tá? Então, em cima disso, a gente tem basicamente duas propriedades, são extremamente simples, que a gente tem que entender. Sem a gente entender elas, não funciona, tá? O circuito em série basicamente é o que? Ele é um divisor de tensão, tá? O circuito em série, a corrente, quando circula por um circuito de série, ela sempre vai ser a mesma. A gente vai ver agora nos desenhos. Ele divide a tensão que é aplicada a esse circuito. Ou em paralelo, já é o oposto. Tá? Ele mantém a tensão elétrica em todo o circuito e ele é um divisor de corrente. A corrente que é aplicada nesse circuito, ela se divide, tá? Então, o circuito em série, ele consome a tensão, ele divide essa tensão e permanece com a mesma corrente em todos os componentes, tá? Já o circuito em paralelo, ele permanece com a tensão em todos os componentes e divide a corrente entre eles, dependendo, lógico, da resistividade, da potência de cada um, tá? Para a gente entender isso, a gente vai colocar dois circuitos aqui para a gente entender, relembrar, né? A gente tem um circuito em série, tá? Lembrando, para sempre ter um circuito, a gente precisa pelo menos, no mínimo, de três componentes. O que é? Uma fonte de alimentação, que aqui a gente representou como uma fonte de corrente alternada, tá? Os componentes seriam equipamentos elétricos, no caso aqui a gente vai representar como resistores, tá? R1, R2 e R3, e um condutor para interligar todo o circuito, tá? Se a gente tivesse apenas um nível de a fonte de tensão e esse condutor aqui, a gente teria o que? Um circuito emendado, um curto-circuito. Então a gente precisa dos componentes, no mínimo são esses três componentes que a gente precisa. O circuito em série, a gente tem todos os componentes ligados em série, ou seja, o final de um componente é o início de outro, e assim sucessivamente. A gente colocou três aqui, mas pode ser um ou pode ser inúmeros componentes, tá? Independente da quantidade, tá? Então, o que a gente consegue identificar nesse circuito? Que quando se coloca uma tensão, tá? Uma fonte de tensão aqui, nesses componentes, a gente vai conseguir o circuito fechado, é lógico, a gente vai conseguir um fluxo de corrente aqui, beleza? Vou colocar nesse sentido essa corrente. Essa corrente que circula por esse circuito, ela sempre vai sair dessa fonte e retornar para ela.
Então, se ela está saindo aqui, vamos fazer uma suposição que seja 1 ampere, tá? Essa corrente que sai aqui, você analisando o circuito, ela vai passar pelo resistor 1, vai continuar seguindo, passar pelo segundo, passar pelo terceiro e voltar para a minha fonte. Então a corrente em todos os componentes, independente a quantidade que seja, tá? Se eles estiverem em série, a corrente sempre vai ser a mesma em todos, tá? No entanto, a tensão, o que vai acontecer? Toda a tensão que for aplicada nesse circuito, ela tem que ser consumida por esse circuito. Então, se a gente medir a tensão aqui, vai dar 0 volts no final do circuito. Então, toda a tensão aplicada aqui, ela vai ter que ser consumida por esse circuito, certo? Vai ficar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Lembrando que a somatória da tensão em cada componente tem que ser igual à da fonte, beleza? Esse é o circuito em série, ou seja, ele é um divisor de tensão. A tensão, suponhamos que seja 100 volts, tá? Se eu aplicar 100 volts aqui, vai ficar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Quantidade vai depender muito, como a gente falou, da potência e da resistividade desses componentes, tá? Depois a gente vai colocar valores em todos e fazer as contas. Já em paralelo, ele é um divisor de corrente. Para você identificar um circuito paralelo, cara, é muito simples. Sempre quando você tiver um nó, você tem um circuito em paralelo. O que seria um nó? A junção de mais de um condutor, tá? Isso aqui é o nó. Concordam comigo? Outro nó, outro nó, outro nó. Eu acho que vocês lembram, né, a questão do nó, tá? Então a gente não tem nenhum nó no circuito em série. Se a gente não tem nenhum nó no circuito em série, por onde essa corrente saiu, ela tem que retornar. Ela só tem um caminho. Então por isso que a corrente sempre é a mesma. E por isso que o circuito em paralelo é um divisor de corrente. Ele tem nós. Quando eu tenho um nó, se vocês lembrarem lá, retornarem um pouco para trás, a lei dos nós, tá? O que a gente fala da lei dos nós? Eu tenho um nó aqui. A lei dos nós fala o seguinte: toda corrente que entra nesse nó tem que ser exatamente igual às correntes que saem desse nó, tá? Supomos que eu tenho uma corrente entrando aqui de 1 ampere. Aqui, se estiver saindo 0,5 amperes, a corrente que sai aqui tem que ser 0,5 amperes, tá? Porque a soma das correntes que entram no nó é exatamente igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, no circuito em paralelo, da mesma forma, quando o circuito está fechado, ele vai gerar uma corrente, tá? Independente do valor dessa corrente, toda essa corrente que for sair, ela tem que retornar exatamente a mesma, tá? Só que o que acontece? Essa corrente, quando ela vai circulando por esse circuito aqui, vai passando pelo circuito, ela vai se dividindo dependendo também da resistividade e da potência de cada componente, tá? O importante é o quê? Que lembrar que a corrente, nesse exemplo, que vai entrar nesse nó, vai ser exatamente que vai sair desse nó, ou seja, a corrente que sai dessa fonte, ela tem que entrar nessa fonte. Apesar dela se dividir aqui, ela se soma e volta para cá, ou seja, o circuito em paralelo a gente pode falar que é um conservador de energia. A tensão, no caso desse cara aqui, ela vai ser exatamente a mesma nos três componentes. Por que isso? Eles estão em paralelo. Se a gente perceber que o início da fonte e o final da fonte estão ligados no início e no final de cada componente, sem interferência de nenhum outro componente aqui no início ou no final do circuito, tá? A mesma tensão que vai chegar nesse componente, se a gente aplicar 100 volts aqui, aqui vai ser 100 volts, aqui vai ser 100 volts e no 3 também vai ser 100 volts. Independente da quantidade, se eu tiver 300 componentes aqui, a tensão em cada componente vai ser exatamente a mesma da fonte, tá? Ou seja, o circuito em paralelo ele divide a corrente e mantém a tensão em todos os componentes, e o circuito em série ele mantém a corrente, porque é apenas um caminho, tá vendo? Apenas uma linha, não tem para onde essa corrente ir, tá? Ele mantém a corrente em todos os componentes e a tensão vai ser dividida em cada um deles. Isso aqui é o princípio mais básico que a gente tem, tá? Os próximos a gente vai colocar valores aqui para a gente identificar, fazer algumas contas, mostrar para vocês como que é. Mas de novo, a gente não vai se basear apenas em conta, a gente vai basear no princípio de funcionamento. Quando vocês tiverem assim
mais rápido, quando vocês olharem para o circuito, você já vai conseguir identificar, sem fazer basicamente conta nenhuma, qual que é a tensão ou qual que é a corrente de determinados componentes. Isso vai ficar muito mais fácil no entendimento.